Ok, ok. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos iniciando aí mais uma aula de geografia do primeiro ano. Exatamente. O tema de hoje é climas. Como que você consegue descobrir o clima de um lugar? Se você vai fazer uma viagem para algum lugar, como que você sabe se você vai levar uma roupa de frio ou uma roupa aí de calor? E aí, como é que a gente consegue descobrir isso daí? Através do estudo da climatologia. Na aula passada nós vimos aí questão do clima, os fatores, né, e as influências aí do clima, a diferença aí de clima para tempo, também nós vimos, lembrando aí, recapitulando o tempo, ele vai ser um estado momentâneo, tá? E o clima sempre é um estado médio, né? Então, quando eu pergunto para alguém como está o clima aí a pessoa vai me falar qual é o estado médio aquelas características ali referentes a temperaturas, paisagem, vegetação, todo esse conjunto, né? E se eu ligar para a pessoa e perguntar como está o tempo aí a pessoa vai olhar pela janela, né, e vai olhar como é que está o tempo. Está nublado, está aberto, está chuvoso, está frio, está quente, por aí vai. Tá? Então, recapitulando, o tempo e clima teria esse diferencial. Porém, temos que entender aí que o clima, né, que é o valor médio, normalmente é uma análise bem a longo prazo de uma determinada região que é feita, e aí você consegue obter, né, os valores médios daquela região. Em que tipo de características? Basicamente, características relativas aí à umidade, temperatura, tá? E em segundo plano você já teria aí características relativas à vegetação também, que influencia muito no clima de uma região, ok? Então, relembrado aí algumas partes, né? Eu estarei compartilhando uma tela com vocês para nós adentrarmos aí nessa questão de clima. Lembrando que vocês já viram isso, pelo menos a base disso, lá no sexto ano, tá? Lá do Fundamental 2, né? Então, ali nós aprendemos a base da geografia. E no primeiro ano do ensino médio, nós entramos um pouco mais aprofundado nessa parte física da nossa matéria. E nesse caso, em especial, temos aqui a climatologia, né, que é o estudo dos climas, né? Então, vamos lá, gente, seguinte. Aqui, como nós já vimos aquelas partes iniciais, dos fatores, as influências e por aí vai, nós já vamos entrar direto ao nosso estudo em si, tá? Primeiramente, eu coloquei aí uma representação do nosso planeta, com o respectivo eixo também, né? E as respectivas zonas climáticas, exatamente. E vocês vão perceber que quanto mais próximo do meio do planeta, mais quente será a cor representada. O que isso significa? Significa que quanto mais ao meio do planeta, mais próximo ali da linha do Equador, mais insolação o planeta estará sofrendo, né? Ou seja, maior influência solar, né? Maior interferência solar ele estará sofrendo e, consequentemente, serão aí os lugares mais quentes. Lembrando aí que esse fator temperatura, principalmente esse fator insolação,
vamos dizer assim, ele é o fator que determina aí as paisagens climáticas que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, nós temos ali no Polo Norte e Polo Sul, seriam os lugares onde menos receberia a insolação, tá? Então, nós teríamos aí que tipo de características, né? Os lugares aí mais frios do planeta, exatamente. Bom, teremos também aí a questão de zona temperada, as zonas temperadas, né? Que se configuram ali na divisa dos círculos polares até os trópicos, né? Aonde seria, digamos, uma zona de transição, tá? Ou seja, seria aí um meio termo, tá? E mais ao meio, entre os trópicos, né, nós teríamos aí a zona quente, ou também chamada de intertropical, tá? Lembrando que nós temos também variadas subcategorias. Quais são? Nós vamos ver agora. Aqui, ó, nós vamos dar uma olhada agora aqui. Né? Até então, nós temos aqui 10 tipos de climas, sendo que 3 os principais, né? E dentre todas as subcategorias, podemos encontrar esses 10 modelos climáticos, tá bom? Aí, o que vai acontecer? Vocês vão perceber que sempre aos extremos, ou seja, às altas latitudes, vocês vão encontrar aí os modelos climáticos com temperaturas mais extremas, né? Extremas aí ao negativo até, né? Vemos aquelas paisagens ali chamadas de polares, baixa incidência de vida, também que nós vemos ali, referente aí não só à fauna, quanto à flora também, né? Nesse outro slide, nós já vamos começar a dar uma olhada aí na seguinte característica. Tá? Sempre, nesse caso, nós iremos aí das altas latitudes para as baixas latitudes, ok? Então, vamos lá, gente. No primeiro clima, nós vamos dar uma olhada, são os altíssimas latitudes ali de aproximadamente 70 graus a 90, tanto a norte quanto a sul, aproximadamente isso, de latitude, nós vamos ver as características tais como os invernos extremamente frios e bastante longos, inexistência de verão, lembra aí, em relação à baixa insolação, tá? Amplitude térmicas anuais elevadíssimas, ok? Gente, o que é uma amplitude térmica? Amplitude térmica nada mais é do que a variação de temperatura. Então, quando ele fala em amplitude térmica anual elevadíssima, significa que durante o ano você tem uma grande variação de temperatura. Tudo bem? Vamos lá. Só existe na prática uma estação fria. O recorde de temperatura mais baixo registrado, no caso aí foi na Antártida, alguns anos atrás, e foi de menos 90 graus. Né? Então, lembrando aí que quando o corpo humano é exposto a uma temperatura de aproximadamente 50 graus negativos, 60 graus até, uma respirada que ele dá sem a devida proteção, ele consegue congelar o pulmão dele em 5 segundos. Então, ele vai morrer sufocado e congelado, tá? E a sua retina também, se não tiver com a devida proteção, como por exemplo um óculos de proteção especial, né? Ele tem a sua retina congelada e ele pode ficar cego. E também, se ele não tiver as suas extremidades devidamente protegidas, os membros dele, né, no caso aí os pés e as mãos, serão congelados também e provavelmente ele irá perdê-los, tudo bem? Então é uma realidade, nós vemos isso muito com aquelas pessoas que sobem as cordilheiras, né, as montanhas, e às vezes se perdem por lá,
E muitas das vezes, quando o resgate localiza, mesmo que a pessoa esteja viva, ele ainda corre o risco de ficar cego, né, de perder os seus membros e, se não, morrer, né? Porque realmente é uma temperatura extremamente baixa, extremamente mortal. E vocês estão vendo também esse pequeno gráfico que está aparecendo aí ao lado, né? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Esse gráfico é o gráfico climograma. A vantagem dele é que é um gráfico que nos oferece duas informações simultâneas, sendo elas o gráfico do tipo linha, que no caso seria temperatura, e o gráfico do tipo barras verticais, que seria aí a precipitação, tá? Mas nesse caso, eu nem consideraria a precipitação como uma chuva, tá? E sim como uma tempestade de neve. Lembrando aí que temos essa diferença, né? Porque no caso estará solidificado, né? Então será uma outra forma aí de precipitação, ok? Então são características aí das altas latitudes. Agora vamos começar a descer a latitude e encontrar ambientes um pouquinho mais interessantes. Vamos lá. Aqui vocês estão vendo a paisagem desse tipo de ambiente e as localizações nos extremos. Círculo Polar Ártico, extremo norte ali da Rússia, da Europa, Groenlândia, extremo norte ali do Canadá, Alasca, e o continente antártico completo. Lembrando que numa pontinha sul da Patagônia você também encontra um pouco desse clima polar. Descendo um pouco na latitude, nós encontramos o clima subpolar. Esse clima também é conhecido por um clima frio continental, né? Lembrando, eu vou dar a dica para vocês. Quando vocês analisam o acréscimo, né, quando aparece assim, ó, sub ou semi, significa que isto é um clima de transição. Porque não tem como você mudar de um clima para outro dando um passo. Não, ele vai mudar gradativamente conforme você vai mudando de região. Tá? Então vai acontecer o quê? Existem aí os climas principais e os de transição. Normalmente são nomeados para sub ou semi. Tá? Então você vai ver aí, por exemplo, subtropical, né? Subpolar, semi-árido, né? Semidesértico. Então tem algumas subcategorias aí que seria transição. Mas vamos lá, no subpolar. Diferenças. Invernos muito frios e longos, né? Com temperaturas médias mensais negativas, podendo atingir nos meses mais frios valores inferiores a 20 graus negativos, obviamente. E aqui tem um exemplo, né? Existem 7 meses com temperaturas médias abaixo de zero. E a média anual é aproximadamente 5 negativo. Os verões são curtos e pouco quentes, com temperaturas mensais que raramente atingem 18 graus. Bom, nesse caso parece ser muito frio, porém, temos aí uma vantagem em relação ao polar, né? Temos uma temperatura acima do 0 grau, né? No caso aí, mesmo raramente podendo atender aí aos 18, mas você já tendo uma temperatura acima de 0 graus, já fica um ambiente mais tranquilo aí, né? Mais fácil aí para nós sobrevivermos. Amplitude térmica anual muito elevada, lembra da variação de temperatura, tá? Onde você consegue ter aí uma variação térmica de 30 graus até. Então você pode ter aí
um extremo de 20 graus negativos até 10 graus positivos. Tá? Então, no caso aí é um exemplo dos amplitude de 30 graus. Né? Poucas precipitações concentradas, né? E em grande parte no curto período de verão. Bom, a outra categoria, já estamos começando a descer aí, temperado. Temperado, né? Nós vamos ver aí uma das subcategorias do clima temperado. Verões frescos e invernos moderados. Temperatura média do mês mais quente raramente ultrapassa os 20 e a do mês mais frio poucas vezes atinge valores negativos. As amplitudes térmicas anuais são pouco acentuadas, têm precipitações mais ou menos abundantes e mais ou menos regulares distribuídas ao longo do ano. Grande nebulosidade, podendo o céu manter-se encoberto vários dias ou semanas. Isso aqui é a quantidade de nuvens no céu, tá, gente? Esse tipo de clima apresenta também as 4 estações bem distintas entre si. Esse tipo de clima domina a parte litoral da Europa Ocidental, é o lado oeste da Europa, onde tem ali Espanha, Portugal, Inglaterra, França, tá bom? Desde o extremo norte de Portugal até o sul da Escandinávia. Existe também em pequenas áreas do noroeste dos Estados Unidos, sudoeste do Canadá, é aquela parte que é inabitada dos Estados Unidos, tá? Onde normalmente o pessoal faz extrações de metais, tá bom? Existe também em pequenas áreas do noroeste dos Estados Unidos, sudoeste do Canadá, litoral sul do Chile, né? Próximo ali à Patagônia, no sudeste da Austrália e também na Nova Zelândia. Então, de acordo aí com o climograma, vocês vão perceber que olha só que interessante, ó, lembra que a linha é temperatura e a barra é chuva, tá? Precipitação. Repara o seguinte, gente, quanto maior a temperatura, menos precipitação. A grande sacada desse clima aí, para você identificar, por exemplo, numa prova, por aí vai, é aí. É um tipo de clima onde quanto maior a temperatura, menor a precipitação. Tá? E a quantidade aí de chuva se concentra nos finais e inícios de ano. Tá? No caso, seria aí o inverno, né? Lembrando que no hemisfério norte, a estação do ano ela é invertida. Então, enquanto aqui é verão, lá é inverno, ok? Assim como nos Estados Unidos também você encontra essa característica. Bom, vimos aqui o marítimo. Aqui encontramos o continental. Muito bem, vocês vão perceber que no marítimo, quanto maior a temperatura, menor a precipitação. Olha o continental que diferente. Quanto maior a temperatura, mais precipitação ocorrerá. Tá? Então, ele tem uma bela diferença. Ó. Ambos têm temperaturas, têm quantidade relativa de precipitação, porém, ele vai ter aí um sentido meio que invertido, e ele chove menos. Isso aí, gente, é em decorrência da questão da maritimidade, tá? Onde aquela umidade do oceano, ela vem com força maior ali nas regiões litorâneas, e conforme ela vai adentrando para o continente, como, por exemplo, o europeu, ele vai perdendo um pouco essa questão de umidade, ele vai enfraquecendo. Então, por isso que justifica-se, né, uma menor quantitativo aí de chuva. Você repara que ele tem um pico ali de 150 milímetros
E quanto o outro, você teria um pico aí de 70 e poucos milímetros, né? Então, você vai ver aí que ele mais que dobra quanto mais próximo aí ao oceano, né, aos litorais, tudo bem? Bom, os invernos são muito frios, longos e secos, e os verões são quentes, curtos e relativamente pluviosos. Eu vou até ler de novo para você guardar isso aí, ó. No temperado continental, os invernos são frios, muito frios, longos e secos. Foi. E os verões são quentes, curtos e relativamente pluviosos. Tá? As precipitações são mais ou menos escassas, com mínimas no inverno, tá? E máximas no verão. Esse tipo de clima, vemos que as precipitações são muitas vezes de origem convectiva ou de verão. Aí você vai lembrar lá do sexto ano, né? Chuvas convectivas, né? Aquelas chuvas que vêm ali dos oceanos. E vamos lá. Quanto maior a continentabilidade, maior será o rigor dos invernos. Em termos práticos, só tem duas estações: verão e inverno, pois as estações intermédias são de curta duração e passam despercebidas. Então, elas vêm de maneira tão rápida que quando você vê, já acabou. Quando você vai ver aqui uma paisagem, você vai reparar que lá nas altas latitudes, você vê uma paisagem de pouca flora, né? Uma vegetação muito escassa. E conforme você começa a descer para baixas latitudes, você percebe que você vai começar a contemplar aí uma paisagem diversificada. Nesse caso aí você está vendo aí a presença das coníferas, né? Que nada mais são do que os pinheiros, tá? Aquele pinheirinho de Natal, a gente vê nos filmes, tá bom? E dentre outros tipos de vegetações também. Bom, o outro aqui é um clima bem típico, né, bem distinto e bem local, vamos dizer assim, que é o Mediterrâneo. São características aí de verões quentes, longos, secos e luminosos, invernos amenos, suaves. Outra característica, amplitude térmica anual moderada, ou seja, você não tem aquela média extrema, tá? A média no mês mais quente é superior a 20, por sua vez, a média no mês mais frio é inferior a zero, tá? A temperatura média anual também é próxima dos 15 graus. Então, um clima aí relativamente agradável para se viver. Só que tem que ter um casaco, tá, gente? Chuva relativamente escassa e irregulares, né? Então, vocês vão perceber aí que você tem, de acordo com o climograma, lógico, na Argélia, você vai ter aí, né, um quantitativo de precipitação muito acentuado no final do ano, e conforme o ano vai adentrando, essa quantidade vai reduzindo até zerar, e depois ele volta de novo. Tá? Bom, 4 estações bem marcadas e distintas. Temos também aí o registro de longos períodos de céu limpo e brilhante, né? Tem período seco no verão. Vamos dar uma olhadinha aqui nas belas paisagens do clima mediterrâneo. Você vai perceber que você tem uma vegetação, porém, ela é uma vegetação um pouquinho escassa, se você for comparar lá com o temperado. Ó, você vai ver uma vegetação considerável, e no Mediterrâneo, né, porque ele tem algumas características aí semidesérticas, tá? Mesmo sendo frio, mas nós vemos essas características. Então você vê uma vegetação um pouco mais rasteira, um pouquinho mais escassa, bom? Mas são lugares lindos. Vamos lá. Clima tropical é o nosso, gente. É a maior parte do Brasil ali, né? Então remete até aquela música do Jorge Benjor, né? Do País Tropical, né?
Então, o que vai acontecer? Basicamente, você vai ter dois tipos de clima, úmido e seco. Isso aí, gente, vai de acordo com a proximidade do litoral. Quanto mais próximo ali dos oceanos, no caso, do oceano, mais úmido será. E quanto mais longe, mais seco. Lembrando que, muitas das vezes, ele pode ter ali formas de relevo que podem criar barreiras para esta umidade passar, como a gente vê ali no Planalto da Borborema, lá próximo do semiárido, tá bom? A gente vê ali algumas situações. Então, você vai perceber que o úmido... Qual a diferença básica entre um e outro? Você vai ver que a temperatura é muito próxima. Porém, a quantidade de chuva, a precipitação é diferente. O úmido sempre vai chover mais. Você repara que até o período de chuva é muito parecido, como o pico você vê ali em agosto, e no outro você também vê em agosto, porém em menor quantidade. Tá? Então vamos lá. Tem algumas características, né? Médias mensais elevadas no ano todo, superiores a 24 graus. Embora possa ocorrer um ou dois períodos relativamente frescos, a maior parte dos meses apresenta temperaturas médias superiores ao clima equatorial. Tá? As amplitudes térmicas anuais, embora maiores que as do clima equatorial, são pouco acentuadas. Pois é, gente, tendo um valor aproximado entre 10 e 12 graus. Lembrando que isso daqui é a amplitude. Então, lembra lá que você tinha 30 graus de diferença no sul polar? Pois é, aqui você vai ter de 10 a 12 graus. Né? A precipitação distribui-se muito irregularmente ao longo do ano, ou seja, você não tem ali uma padronização da chuva, tá? Concentrando-se quase sua totalidade em uma só estação. Então você vai ter a estação aí mais úmida e as estações mais secas, né? Exatamente, gente, como nós vivemos aqui, porque nós estamos no clima tropical, tá? Então, é exatamente a forma como nós vivemos. Pois é, eu vou dar uma adiantadinha aqui, eu preciso mostrar atividade para vocês, mas vamos lá, gente. Diz que é um clima tropical úmido, pelo contrário, se existir maior quantidade de meses sem precipitações, diz que é um clima tropical seco. Então, gente, a diferença é, o úmido chove mais. Basicamente. Se você perguntar qual a diferença entre o outro, o úmido chove mais. Por quê? Fica próximo aos oceanos. Tá? Continentabilidade é o nome desse processo. Olha que coisa linda, ó. Vocês estão vendo aí a paisagem super rica, né? E bonita do clima tropical. Isso aí. Você também está vendo aí a exemplo, a Mata Atlântica também. Alguns lugares, não só do Brasil, como do mundo, né? Como ali na parte central da África, né? Próximo ali ao que ele chama de Sahel. Tá? Vocês também estão vendo ali acima da Austrália também e ao sul da China. Né? Vocês estão vendo a Vietnã, naquela região ali, essa questão do clima aí tropical, bem interessante. Clima desértico. Né? Clima desértico, vocês já estão vendo que o climograma dele ele é bem escasso, né? Porque ele praticamente não tem precipitação, praticamente não chove nesse tipo de lugar. Né? A amplitude térmica anual relativamente acentuada, perto dos 20, possui amplitude térmica diurna, né? Elevadíssimas, que são uma característica importante desse clima. Durante o dia, as temperaturas chegam a atingir 50 graus, mas à noite tem valores próximos dos zeros e até mesmo temperatura negativa, originando assim a amplitude térmica diurna de mais de 50 graus. Então você tem que ter um organismo muito forte para você viver num lugar como esse, tá? Onde você tem aí 50 graus de dia e graus negativos à noite. Gente, isso aí é em razão do próprio deserto mesmo, da própria escassez ali de árvores, né, para estar protegendo, né? Então você acaba tendo aí uma temperatura
muito variável em razão disso. Bom, e fracas precipitações. Temos aí algumas características, lembrando que eles são muito avulsos, os desertos. Você está vendo aí o deserto do Golfo do México, estão vendo aí o deserto do Saara, muito conhecido também, né? Vemos ali o deserto arábico, australiano, onde nós vemos ali os cangurus. Lá na África, nós também encontramos ali a Namíbia, né? Quando nós entrarmos, gente, na parte mais de geologia, mais a fundo, tá? Aí eu posso estar mostrando para vocês a origem de um deserto. Por que que um deserto ele nasce? Tá? Por que que muitas das vezes ali era uma região de floresta e acabou se tornando um deserto, tá? Mas quando nós entrarmos aí na hora apropriada, eu vou estar mostrando isso aí para vocês. Isso é bem interessante, tá? E também estamos vendo ali na questão ali da Argentina, né? Estamos vendo também uma região ali desértica também. Bora lá. Eis as características, você vai ver que são vegetações escassas e rasteiras, e normalmente são tipos de floras altamente adaptáveis a esse tipo de clima, como cacto, por exemplo, planta de raízes profundas e por aí vai, tá? Bora lá. Semiárido é um clima de transição. Lembra que eu falei do subsemi? Pois é. Então, esse é um também de transição. Se liga no climograma dele. Quanto menor a temperatura, menos chuva. Então, olha que coisa tranquila para você entender, tá? Caracterizado por chuva escassa, ou seja, quase não chove, e mal distribuídas ao longo do ano. Ou seja, você vai ter um período maior de chuva no início do ano. Então, se você quiser morar numa região dessa, você precisa construir aí um belo reservatório de água para que ele capte a água no início do ano, para que durante o ano você vá usando aí sem passar problema nenhum. Ok? Bom, ocorre tanto em regiões tropicais, onde as temperaturas são elevadas o ano inteiro, quanto em zonas temperadas, onde os invernos são mais frios. Bom, temos aqui também o clima subtropical. Exatamente. O clima subtropical, gente, como exemplo de Argentina, tá? Olha que coisa interessante, ó. Repara que você vai ver uma variação de temperatura, porém, você não vai ver escassez de chuva. Pelo contrário, você ainda vê uma regularidade na chuva, aí, nesse caso. Ou seja, chove o ano todo, tá? Ela é bem distribuída, né? Então, só de ver o climograma aí, você já consegue matar a charada, né? Localiza região de médias latitudes, nos quais já começam a se delinear as 4 estações do ano. Ou seja, temos aí 4 estações do ano bem distintas. Tem chuvas abundantes bem distribuídas, verões quentes e invernos frios, com significativa amplitude térmica anual. Então, você vai perceber ali que vai dos aproximadamente 24 graus a 8 graus. Então, você tem uma bela amplitude. Clima de altitude. Opa! Gente, repara que aqui, de cara, você já mata a charada. Baixa temperatura e alta quantidade de chuva. Beleza? Vamos ler? Olha lá. Precipitação abundante, ocorrendo em todos os meses do ano, normalmente sob a forma de neve. Os invernos são muito frios. Temperatura durante o inverno registra valores negativos. Verão, curto e fresco. Temperatura raramente vai além dos 12 graus. Então, a amplitude térmica anual, normalmente ela é fraca a moderada. Tá? Então, você tem ali quase 20 graus de diferença, tá bom? Lugares, a Cordilheira dos Andes, a costa oeste dos Estados Unidos e Canadá, né? E ali você tem aquela parte ali da China, parte ali quase central da Rússia, um pedaço da Sibéria ali também, o início da Sibéria, nós encontramos essas características ali. Noruega também, na Europa, por aí vai.
E, por fim, exemplos da divisão climática no Brasil. Tá? Então, vocês estão vendo aí algumas regiões próximas à linha do Equador, como o clima equatorial, como vocês estão vendo. Estamos vendo também um clima de transição, que no caso ali seria o semi-árido, e na região sul, subtropical, né? Que é a transição entre o temperado, ok? Temos também ali na grande parte central o clima tropical, tá? Tropical, gente, ele vai ser dividido aí em 3 partes. A parte central, né, que você tem ali os planaltos, né, os chapadões do centro-oeste, por aí vai. Na parte lá de cima, no extremo Amazônia, você também vê essa questão, tá? Em razão ali da altitude, tá, gente? Ele vai mudar um pouquinho. Então, por isso que mesmo numa região equatorial, ele mostra características de tropical. É mais em razão de altitude mesmo, por causa daquele monte que tem na Venezuela e por aí vai. Você também vai ver aí o clima tropical de altitude, né? E o tropical atlântico, né? Então, grande característica dele aí vai ser o quê? Ele vai ser um clima altamente úmido. O de altitude, ele vai ser o mais frio desses 3, tá? E esse tropical em si, aí de maneira geral, ele vai ser dos 3 o mais seco. Vai chover, vai ter uma temperatura amena e agradável, porém, ele vai chover menos, em decorrência de quê? Da distância do oceano, exceto lá em cima no litoral nordestino. Ok, gente? Então, esse é o slide que eu queria passar para vocês. E eu vou mostrar a atividade, né? Com certeza, né, gente? Bom, aqui na atividade, de acordo com o slide, você consegue responder. Tá bom? Então, olha só. Qual a razão das variações climáticas no planeta? Lembra ali daquela questão da intensidade do Sol. É uma palavrinha que eu falei para vocês, né? Qual tipo climático contém as seguintes características? Invernos são muito frios, longos e secos, e verões quentes, curtos e relativamente chuvosos. Então, você vai, dentre aquela listagem dos climas, você vai olhar ali um por um e vai tentar achar esse daqui em específico. Tá lá. Como ocorre o fenômeno da precipitação no clima de altitude? Então, você vai ver lá, é regular, é irregular, chove muito, chove pouco. Dá uma olhadinha lá, até pelo climograma você mata a charada, tá bom? Tá bem tranquilo isso daí. De acordo com o climograma do clima tropical úmido, quais os 3 meses mais pluviosos? Então, você vai ver naquela índice ali, naquele gráfico de barras desse climograma do tropical úmido, e vai olhar quais os 3 meses mais chuvosos. Aí você vai botar lá, primeiro lugar, mês tal, segundo lugar, mês tal, terceiro lugar, mês tal. Beleza, não tem erro não. E o que é uma amplitude térmica? Vou dar um exemplo para vocês do que é uma amplitude térmica. É 0 grau, 30 graus. Diferença. Pensa aí nessa diferença aí. Ok? Quando acabar, gente, clique em enviar e parte para abraço. Ok? Para aqui a partilha. Show de bola. Então, gente, é o seguinte. Tá explicado, tá lançado e vamos tentar fazer. Bora lá? Então, estarei aí até o finalzinho da aula, tá? Pelo comentário e para sanar as supostas dúvidas aí que possam vir a surgir, ok? Então, forte abraço aí e tchau, tchau. Valeu!